Amém? Aleluia. Eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. Aleluia, Pai. Obrigada porque o Senhor sempre faz infinitamente, muito, muito, muito mais do que aquilo que podemos imaginar. Os nossos olhos só conseguem ver até aqui, mas os teus olhos estão muito mais adiante. E o Senhor sempre tem algo para nos surpreender. Sempre tem algo a mais para ministrar em nossas vidas. Então por isso nós te dizemos que tu tens total liberdade para fazer isso em nós hoje. Em nome de Jesus nós apresentamos a ti essa palavra, porque ela é a tua palavra, Senhor. E a tua palavra é o que tem poder para transformar a nossa vida e para mudar a nossa história. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com providência na vida de cada irmão e de cada irmã aqui nessa noite, para falar aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, todo espírito de altivez que se levanta contra o conhecimento da tua palavra, bata em retirada neste momento, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Que bom que você está aqui. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar sobre a tua vida nessa noite. E todo aquele que crê irá receber algo poderoso da parte do Pai. Amém? Aleluia. Abra comigo a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem for achando, diga amém, diga aleluia. Ô glória. A palavra do Senhor vai dizer assim a partir do versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E por 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Diga assim: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aleluia. Glória a Deus. E o título dessa palavra hoje é Entre a Fraqueza e a Força. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui porque você vai precisar desta palavra. Aleluia. Glória a Deus. 2022, o ano profético da graça de Deus. Onde o Senhor tem nos falado que nós vamos viver, nós vamos experimentar da graça dele sendo derramada sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E nós acabamos de ler o texto onde o apóstolo Paulo nos dá um testemunho tremendo de uma experiência que ele teve. E a experiência do apóstolo Paulo foi que ele entendeu que para que ele não se gloriasse das grandes revelações que o Senhor Deus tinha dado a ele,
Deus colocou nele um espinho na carne, que nós não sabemos o que é. Pode ter sido uma enfermidade, pode ter sido um sentimento, pode ter sido uma culpa que ele carregava no seu coração. Nós não sabemos, a Bíblia não dá detalhes sobre isso. Porém, existia algo que o incomodava. E ele vai dizer que esse incômodo era como um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Sabe aquelas coisas, gente, que você vive, que você fala, por que toda vez eu tenho que passar por isso? É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu tenho algo na minha vida que parece um mensageiro de Satanás me esbofeteando a cara o dia inteiro. Meu Deus do céu. Aí você fala, estou entendendo porque que o Senhor me colocou naquele emprego, tem aquele patrão abençoado, Jesus. Amém, amados? Mas o fato é que isso o incomodava tanto, que ele foi fazer uma campanha de oração. E ele passou 3 dias orando e buscando a Deus uma resposta. Diga assim comigo, ele buscava uma resposta. Glória a Deus, gente. E era o apóstolo Paulo, né? Pensa na moral que esse homem tinha com Deus. Era para a resposta dele chegar rapidinho, sim ou não? Era para a resposta dele ser de acordo com aquilo que ele estava pedindo. Afinal de contas, ele era um homem que se consagrava, ele era um homem íntegro, fiel a Deus. Então, no mínimo, a expectativa da resposta dessa oração fosse algo que combinasse com aquilo que ele estava querendo. Porém, a resposta que Deus vai enviar para o apóstolo Paulo é uma resposta que ele não estava esperando. E aí eu quero te perguntar nessa noite, como você se comporta diante das respostas que Deus te dá, para aquilo que você está buscando dele, clamando, e talvez não vai ser aquilo que você vai receber como resposta. Como que você se comporta diante disso? Você precisa estar preparado, pois afinal de contas, o Senhor não é nosso servo, Ele não tem que fazer o que queremos. Amém? Um exemplo disso é que nós estamos num momento em que nós estamos orando e clamando a Deus para que Ele tenha misericórdia da nossa nação e que no dia 30 algo favorável venha para a nossa nação, sim ou não? Amém? Mas e se a resposta que Deus enviar for diferente do clamor que estamos fazendo? Você está preparado para isso? Você precisa estar preparado para isso. Porque o Senhor é quem controla, Ele é o Senhor, Ele é o soberano sobre todas as coisas. E Ele faz do jeito dEle, na hora dEle. Amém? E a resposta que Deus vai dar para o apóstolo Paulo é assim: Paulo, eu não vou tirar esse espinho na carne. Não quero tirar o teu espinho na carne. A minha graça vai te bastar. E aí o apóstolo Paulo vai responder assim para Deus: entendi, Senhor. Então eu vou começar a me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Nós precisamos aprender isso. Por quê? Porque ele vai dizer no versículo 10: pelo que eu sinto prazer. Ele decidiu viver uma vida em que as situações ao seu redor, as situações adversas, não iriam tirar ele do foco central da sua vida, que era agradar a Cristo Jesus. Amém? E ele entendeu isso muito bem, a ponto de dizer: pois eu sinto prazer. Meu Deus! Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. O que é isso? Eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias.
por amor a Cristo Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que o poder de Deus ia ser aperfeiçoado nele quando ele reconhecesse que ele é fraco. Amém? É isso que ele está dizendo aqui no final do versículo. Pois quando estou fraco, então aí eu sou forte. Aleluia. Perceba que ele usou duas palavras distintas. Ele vai usar porque quando estou fraco, então aí eu sou forte. Por quê? Porque o estar nos dá um entendimento de algo que é momentâneo. Por exemplo, eu não posso dizer eu estou apaixonada pelo meu marido. Porque quando eu falo isso, eu posso dizer que amanhã eu posso não estar. Entende? Mas quando eu digo eu sou apaixonada pelo meu marido, significa dizer que não importa o que aconteça, isso não vai mudar. Amém? Então quando o apóstolo Paulo vai dizer eu estou fraco, essa palavra fraco, ela significa no original, sem recurso, sem energia, debilitado, enfraquecido. São situações que talvez nós não conseguimos controlar. Porque existirão momentos em que estaremos assim. Percebe? Que há situações na sua vida que você não controla. E que você entra nessas situações e de repente, de uma hora para outra, você se encontra debilitado. Você se encontra sem energia. Você se encontra sem recurso. Mas é um momento. Aleluia. E o momento que você está vivendo não define a sua história. Vou repetir. O momento que você está vivendo não define a sua história. Porque o nosso Deus é um Deus que surpreende. E Ele é o Deus do já. E se Ele enviar uma palavra para você, amanhã a tua realidade não será mais a mesma. Aleluia, glória a Deus. Então é por isso que Ele vai dizer, quando eu estou fraco, é o momento que eu estou vivendo. E eu estou reconhecendo isso diante de Deus. É tudo aquilo que o pastor começou o culto hoje. Eu fico tão impressionada com o Espírito Santo. Porque a impressão que dá é que a gente combina as coisas, mas não combina nada. E de repente o Espírito só vai confirmando aquilo que Ele quer falar à igreja. Amém? E tudo aquilo que o pastor falou no início do culto é exatamente isso. Amém? Então quando eu reconheço que diante de Deus eu não dou conta, eu não posso, o meu momento é inapropriado, a minha condição é terrível. Então aí Deus vem me aperfeiçoando para que em mim habite o poder de Deus. E essa palavra aperfeiçoamento é uma palavra muito interessante. Ela está muito ligada com algo que vai acontecer para acrescentar até o momento daquilo estar completo. Até o momento daquilo estar perfeito. Isso é aperfeiçoamento. É algo que vai sendo feito, algo que vai sendo completado, até o momento em que se vai olhar para aquilo e vai dizer, está pronto, está completo, está perfeito. Amém? E é muito interessante porque se nós formos, por exemplo, estudar as armas que eram utilizadas pelo exército romano, que foi um exército muito forte, muito vitorioso nas batalhas. E eles eram vitoriosos nas suas batalhas, principalmente porque eles aprenderam com muita perfeição a fabricação de armas. E a fabricação das armas que eles
usavam era algo muito interessante. Porque existia um processo. E o processo é muito parecido com aquilo que Deus faz em nossa vida para também nos aperfeiçoar. Porque era assim, eles pegavam o metal, colocavam o metal no fogo, para que aquele metal pudesse ficar amolecido. Então, ao tirar aquele metal do fogo, eles olhavam contra a luz, para que pudessem observar os pontos de fraqueza que existiam ali naquele metal ainda. Então, eles iam com aquele metal para uma superfície e pegavam um martelo e batiam naqueles pontos. E batiam para que aqueles furinhos que ainda existiam pudessem ser fundidos. E aí, então, ao terminar de bater, eles levavam aquele metal ainda quente na água e fazia para concluir o processo. Aí você pensa, era só isso? Era, só que era isso várias e várias vezes. Tirava da água, colocava no fogo, olhava contra a luz, via os pontos de fraqueza e começava a bater. Pá, pá. Depois ia para a água. E ia lá de novo para o fogo. Olhava contra a luz, ainda tinha ponto de fraqueza. E começava a bater. Pá, pá. E depois ia para a água. Então, amados, o que significa isso? Que Deus faz assim com a nossa vida. Existe um processo de Deus para nos aperfeiçoar. Diga assim comigo, existe um processo de Deus na minha vida para me aperfeiçoar. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você desista. Você já imaginou que a maior tragédia da sua vida pode ser algo assim? Você desistir um pouquinho antes de conquistar tudo que Deus tem para você? É a maior tragédia da vida de alguém, é isso. É ele lutar. E aí a hora que está chegando bem pertinho dele receber, ele fala, ai, estou cansado. Não dou conta mais. Vou desistir. Meu pai falava assim, é igual morrer, é nadar e morrer na praia. Meu Deus do céu. E é por isso que a palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 24, no verso 10, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vou repetir. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Aí você fala assim para mim, pastora, mas você acabou de dizer que a gente tem que reconhecer que a gente é fraco. Sim, nós precisamos reconhecer que nós somos fracos diante de Deus. Não diante das circunstâncias, não no dia da angústia. Amém? Diante da angústia e nos dias difíceis, a gente tem que mostrar o poder de Deus que foi aperfeiçoado em nós, que nos faz continuar perseverando. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Glória a Jesus. Oh meu Deus. Hebreus capítulo 10, vamos ler lá. Abra a tua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 10. Eu sinto uma presença do Espírito tão forte aqui hoje, ministrando aos nossos corações. Algo muito, muito, muito especial. Amém? Você vai sair daqui hoje renovado. Hebreus capítulo 10.
A partir do verso 38, vai dizer assim a palavra de Deus. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Quanto a nós, devemos fazer como o apóstolo Paulo, sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, na angústia. E quanto ao Senhor, Ele sente prazer em olhar para nós e ver que nós não iremos desistir daquilo que Ele nos prometeu. Aleluia. Então, se você quer dar prazer ao Senhor, não desista. Se você quer dar prazer para o teu Pai Celestial que tem cuidado de você, não fica pelo meio do caminho. Não desiste no último momento, porque a palavra de Deus está dizendo, eu não tenho prazer nesses. Não tenho. Oh, Jesus. Fecha os teus olhos por um momento, coloca a mão no seu coração. Pai, eu sei que o meu irmão tem vivido dias difíceis, mas o Senhor é maior do que todos esses dias. Porque o que nos aguarda é uma coroa de glória. E vai chegar o dia que tudo vai fazer sentido. E nós vamos ter a convicção de que valeu a pena não ficarmos pelo meio do caminho. Firme essa promessa no coração dele hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Isaías, capítulo 53, versículo 11. Fala assim que Jesus, Ele virá e Ele sentirá prazer no fruto do seu penoso trabalho. Jesus olha para você. E quando Ele não te vê desistindo, e quando Ele te vê perseverando, e quando Ele te vê dizendo não para as coisas do mundo, para agradar a Ele, quando Ele te vê se fortalecendo em Deus, buscando a Deus, Ele sente prazer no seu penoso trabalho que foi feito lá na cruz. Você é fruto do penoso trabalho de Jesus, lá na cruz do Calvário. E quando Ele olha para você, Ele sente prazer nisso. Entende? Amém? Então, a partir de hoje, você vai decidir no seu coração, eu não vou desistir, porque Jesus está me vendo perseverar. Jesus está me vendo não abrir mão. Jesus está me vendo e Ele está sentindo o prazer em mim por isso. Amém? Glória a Jesus. Oh, meu Deus. Vamos ler agora no capítulo 5 de Hebreus. Olha o penoso trabalho de Jesus. Olha por que Ele vai ter tanto prazer em você. Você vai entender por que Ele vai olhar para você e vai sentir prazer na sua perseverança. Porque tem gente que pensa que força é você ir com a força do teu braço. Tem gente que pensa que força é você ir lá, você ser guerreiro e você ir. Mas na maioria das vezes a verdadeira força consiste em você só permanecer. Em você decidir que você vai perseverar naquilo sem duvidar. Amém? E aí no capítulo 5 de Hebreus, no verso 7, vai dizer assim, ó. Presta atenção, gente. Olha que tremenda a palavra de Deus.
o qual, nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, sendo ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quando Jesus olha para você e vê você perseverando, Ele está dizendo assim: é igual a mim. Tem o mesmo Espírito que me ressuscitou de dentre os mortos. A palavra de Deus está dizendo aqui no verso 7, que assim como Paulo orou ao Senhor pedindo algo, Jesus também pedia algo a Deus com grande súplica. E qual era a oração de Jesus? Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele orava novamente: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E com grande clamor ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 44, diz que a súplica dele era tão grande que ele chegava a suar sangue, como gotas de sangue caíam sobre a terra, o seu suor. Quão grande era a sua angústia e súplica. E aqui no versículo 7 vai dizer que ele foi ouvido. Mas a resposta que ele teve, ele foi ouvido, o clamor dele chegou. Mas a resposta que ele teve também não era compatível àquilo que ele como homem queria. E por causa disso, a Bíblia está dizendo que ele foi aperfeiçoado. A mesma palavra que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Então entende que vão ter situações na sua vida que Deus não vai te responder como você gostaria, para que você seja aperfeiçoado. E aí ele vai dizer no verso 9, no verso 8, embora sendo filho, e é o filho unigênito de Deus, não é qualquer um dos filhos de Deus, não. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser ao autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele foi aperfeiçoado para ser o autor da eterna salvação. Todo aquele que olha para ele e diz: Jesus, eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. Jesus perdoa os seus pecados e entrega para ele a vida eterna que ele conquistou na cruz. Isso é o verdadeiro evangelho. Amém? E como nós lemos, como está escrito em Lucas, no verso 22, no versículo 44, que foi citado, que a angústia dele era tão grande que ele chegava a suar, e o suor dele se misturou com o seu próprio sangue. E você pensa: pastor, isso é possível? É possível, a medicina diz
que é um evento raríssimo de acontecer, porém é possível. É quando uma pessoa está num extremo estado de estresse e angústia. Os seus vasos sanguíneos se dilatam e acontecem umas micro rupturas. E esse sangue, ele vai se misturando com o suor. E é por isso que existe essa possibilidade. Então você imagina, Lucas, que foi o único dos evangelhos que cita esse detalhe, no momento em que Jesus estava lá no Getsemane, Lucas era médico. E aí você pensa, por que será que ele colocou esse detalhe lá? Porque ele queria demonstrar a grande angústia que Jesus sentia naquele momento. E aí eu quero te dizer algo. Quando Jesus olha para você e vê você se comportando como alguém que faz o sacrifício dele valer a pena, ele sente muito prazer em você. Ele sente muito prazer na sua vida. Ele sente muito prazer no seu penoso trabalho. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero encerrar essa palavra de hoje, lendo também Hebreus, no capítulo 12. Aleluia. A partir do verso 2, que vai dizer assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis. Meu irmão e minha irmã, se os dias estão difíceis, a ponto de você pensar em desistir, a ponto de você estar cansado de viver essa situação, olha para Jesus. Porque quando você olhar para Jesus, você verá nos olhos de Jesus o prazer que Ele sente em te ver perseverando. Quando você se sentir cansado, quando você se sentir, como está escrito aqui, desanimado, olha para Jesus e veja que você é fruto do seu penoso trabalho. E que quando Ele olha para você de volta, Ele sente prazer na sua perseverança. É com muito temor no meu coração que eu estou te dando essa palavra. Porque eu creio que se Deus está nos entregando uma palavra como essa, é porque dias difíceis virão. E nós precisaremos permanecer firmes naquilo que Ele está nos prometendo, que Ele vai cuidar de nós, que Ele é o responsável por nós, que Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Nós devemos nos firmar nisso, e não naquilo que está aparentando. Porque céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecerá para sempre. Amém? Quando você sentir vontade de desistir do seu casamento, fala: Jesus, eu vou continuar só por tua causa. Quando você sentir vontade de largar aquele trabalho, falar: eu não preciso disso, fala: Jesus, eu vou continuar só por tua causa. Quando você sentir vontade de amaldiçoar, de xingar, de reclamar, fecha a tua boca e diz: Jesus, eu vou ficar quieto só por tua causa. Amém? Há 2 dias atrás eu passei por isso. Nós fomos no casamento do meu sobrinho na sexta-feira.
E chegando lá, eu tirei a minha carteira de dentro da minha bolsa para colocar os docinhos para trazer para casa. Quem nunca, né? Lotei a bolsa de docinho. Uau! E aí eu tirei a carteira de dentro com o meu celular e coloquei o meu celular dentro da carteira. E aí nós fomos embora para casa. Antes de sair do local da festa, me deparei com uma mesa de bem casado. Falei, não pode. Não vai fazer esse desaforo comigo. Aí cheguei lá, né? Tô ali distribuindo um pra Rafaela, outro pro Max, né? Amor, você quer um? Ele se faz de educado. Fala, não, obrigado, né? Tipo, não faço questão dessas coisas. Aí eu falo, então eu vou levar o seu pra mim. Enfim, amados. O fato é que eu tava com a minha mão cheia de coisa. Enchi mais ainda a minha mão, né? Dos bem casados. Aí viemos para casa, beleza. Quando nós chegamos em casa, antes de ir dormir, cadê meu celular? Não achava meu celular. E aí eu falei, amor, meu celular está dentro da carteira. E dentro da carteira tá o cartão do Inter, que é um cartão de aproximação, o único que a gente tem, que é de aproximação. Eu falei, meu Deus, amor, vai dar ruim. Eu acho que eu esqueci essa carteira lá no casamento, na hora de pegar os bem casados. Eu acho que eu coloquei em cima da mesa e depois esqueci de pegar essa carteira. Meu Deus, amor. Depois de já ter caçado ele lá na casa inteira, gente, não achei meu celular. Aí, isso já era 4 horas da manhã, a gente foi pro quarto. Aí nós oramos. Aí ele ainda me fez pedir perdão por ter trazido um monte de docinho. Fala, pede perdão, porque vai que foi isso que foi a brecha. Aí tá, né? Pedir perdão, ô Senhor, me perdoa. E aí eu não conseguia dormir, eu fiquei agoniado, pensando, né? Eu falei, meu Deus, e agora esse celular? E a gente ligava no celular e ele chamava, né? Mas ninguém atendia e vinha aquela angústia. E eu decidi comigo, eu falei, eu não vou reclamar. Senhor, eu não vou murmurar. Mas eu ainda ficava angustiada, sabe? Mas a vontade de falar é muito grande. Né? Tipo assim, por que você não me ajudou? Porque se você tivesse pegado os docinhos. Né? Sabe aquelas coisas de tirar a culpa da gente e colocar no outro, né? E eu falei, Deus, eu não vou falar nada. Aí eu falei, amor, eu não estou conseguindo dormir. Ele virou para mim e falou, eu não sei o que você vai fazer, mas descansa. Porque se a gente já orou, Deus está cuidando. E eu falei, meu Deus. Consegui dormir alguns pouquinhos de tempo, mas aí acordei agoniada. Cadê o celular? Ele ligava. E tentamos rastrear ele, e não conseguia rastrear. E vinha aquela angústia e tal. Amados, quando foi 10h30 da manhã do outro dia, a minha filha, mãe, eu achei sua carteira. Falei, onde que estava? Está dentro da sua outra bolsa. Falei, meu Deus. É que tocou o alarme. E aí eu ouvi o alarme. Eu falei, meu Deus do céu. E aí que eu fui perceber que o celular estava no silencioso. Por isso que ligava e não ouvia, né? E aí, como ele despertou, então aí a gente achou o celular. Mas, naquele momento, meu esposo falou algo maravilhoso. Ele falou assim, ainda bem que nós não reclamamos. Porque você imagina a vergonha alheia diante do mundo espiritual? A bolsa estava lá, gente. A carteira estava lá dentro da minha casa. E você já pensou? A gente murmurando, reclamando e blá, 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 e lá, nananã, e a culpa é sua, não é sua. Imagina. O nosso Senhor olhando para nós e fazendo... Então tem coisas que a gente vai ter que fazer por amor a Cristo, de falar assim, não vou fazer porque eu te amo, Jesus. Vou ficar firme aqui.
crendo que o Senhor é comigo. Aleluia. Glória a Deus. Debaixo dessa palavra eu quero convidar você a se colocar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma música que diz assim: há momentos que na vida nós pensamos olhar atrás. Então é preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí a música diz: e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia! E clamamos, clame por Ele. Clame o nome de Jesus, Ele vai te ajudar. E clamamos, Ele vai te fortalecer. Quando você estiver fraco, Ele vai te levantar. Quando você pensar em desistir, clame por Ele. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Oh, aleluia! Ele nos ajuda a carregar a cruz. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, enche o coração do meu irmão hoje da tua força, Deus, porque ele pode estar fraco, mas é o momento que ele está vivendo, porque a força dele vem do Senhor. A força dele é o Senhor, e o Senhor está aperfeiçoando ele, está aperfeiçoando ela, para que eles tomem posse daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que o Senhor preparou. Aleluia! Então fortalece o coração dos meus irmãos nessa noite, para que eles permaneçam crendo, para que eles não desistam, para que eles não parem no meio do caminho. Senhor, vai renovando as forças, vai renovando o ânimo, vai renovando o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aqueles que vão sair daqui hoje fortalecidos, dá uma salva de palmas